Olá, em outubro os brasileiros voltam às urnas, dessa vez para votar em prefeitos e vereadores. Vai ser a primeira eleição depois da mini-reforma eleitoral aprovada no ano passado aqui no Congresso Nacional. Para analisar e informar o que mudou, Cidadania recebe hoje o advogado Joelson Dias, que foi ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem-vindo ao programa Cidadania. Doutor Joelson, uma das grandes mudanças nessa eleição que ocorre agora é a proibição da doação de campanha por pessoas jurídicas, por empresas. O que isso muda na realidade eleitoral? Acho que isso causa um grande impacto, principalmente na participação do próprio eleitorado. Claro, tem uma parcela muito significativa da população que condena ou condenava essas doações, no entendimento de que isso vinculava os partidos, vinculava os candidatos a todo esse cenário de corrupção mesmo dos parlamentares, dos políticos, como vemos. Mas, por outro lado, há que se ter em conta que essa mudança brusca, como foi, sem uma transição, diríamos assim, sem que se experimentasse outros modelos, outras alternativas, acaba por gerar também muita expectativa de como se dará agora o financiamento dessas campanhas. O que se busca, claro, é a igualdade de oportunidades, é evitar o abuso do poder econômico, é evitar a corrupção. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos fechar os canais de comunicação. Nós temos que dar oportunidade aos novos candidatos, às novas candidatas, aos partidos, para que também apresentem as suas propostas. Então, essa questão do financiamento passa por essa perspectiva, de também não se cercear os canais de comunicação a ponto de o próprio eleitor, a própria eleitora, não receber a informação devida para que possa votar conscientemente. O senhor acredita que, porque pelas novas regras, as doações só são de pessoas físicas, de indivíduos. O senhor acredita que aqueles candidatos com relacionamento com pessoas mais ricas acabarão sendo favorecidos do que o candidato de uma origem mais popular? Eu sempre defendi, claro, é preciso que se faça uma distinção. Muitas vezes não é porque se defende a doação das pessoas jurídicas, das empresas, que, claro, se concorda com esse estado de coisas que está aí. Óbvio que não. A questão é de se buscar algumas alternativas. Talvez tivesse sido mais adequado se buscar algumas alternativas, como, por exemplo, determinar um valor em espécie, dizer que as empresas, as pessoas jurídicas só poderiam doar um determinado valor, não necessariamente o percentual do seu faturamento, porque isso sempre gera uma desigualdade. Aquela empresa que fatura mais, claro, pode sempre doar muito mais do que aquela que não fatura tanto. Agora, mas, isso enfim, permanece se definisse um valor em espécie para que se tivesse a oportunidade de se manter a arrecadação em valores um pouco mais condizentes com o que a campanha efetivamente reclama. Porque hoje, a depender do tamanho do município, os valores são mínimos, são ínfimos, né? Pode realmente comprometer esse maior debate, essa maior comunicação entre os candidatos e o eleitorado. Claro, é tudo regra nova, houve a mudança com a reforma, nós temos que esperar, temos que ser otimistas, acreditar que isso vai dar certo, mas não podemos deixar de externar a nossa preocupação caso todas essas vedações, todas essas restrições acabem por privilegiar quem já está no mandato, não é verdade? E acabe por tolher o direito de novos candidatos, novas candidatas, novos partidos também apresentarem as suas propostas. Na recente eleição norte-americana do presidente Obama, uma das coisas que marcou na campanha dele foi uma arrecadação assim, muito expressiva de milhões de dólares de microdoações. Uma pessoa que doava $10, $20, $30, muitos jovens fazendo isso, né? Na última eleição para presidente da República e também governadores dos estados, esse fenômeno começou a se registrar no Brasil. Muitos jovens que fizeram doação de R$30, R$40, R$50. Só que isso gerou um problema, que são jovens que não declaram imposto de renda, porque não tem uma renda tributável e tal, e está gerando uma avalanche de processos, né? A maioria de autoria do Ministério Público, querendo considerar essa doação de quem não tinha renda ilegal. Como conciliar a participação de um jovem que ainda não tem uma renda tributável no financiamento do seu partido de preferência, do seu candidato de preferência, com essas exigências legais? Pois é, por isso eu disse que nós temos que ser até otimistas. Eu faço essa crítica à maneira
abrupta como se vedou as doações das empresas às campanhas, nós temos que lembrar que antes do chamado escândalo Collor, em 1992, o que a CPI do Collor, diríamos assim, trouxe foi justamente a possibilidade de as empresas doarem, ou seja, de se contabilizar as doações das empresas, porque a CPI na época entendeu que sem esse registro contábil, sem essa possibilidade de doação, o Caixa 2, as irregularidades, as fraudes aconteciam com muito maior evidência. Então, quer dizer, depois de todos esses escândalos, essa denúncia toda de corrupção, que é sempre muito condenável, entendeu-se que seria apropriado, mais uma vez, vedar essa doação das empresas. Mas eu dizia que nós temos que ser otimistas justamente por isso, porque alguma forma de arrecadação os partidos e candidatos deverão buscar. E, claro, fica sempre o incentivo a que o eleitor, a eleitora, participe mais diretamente dessas doações. Então, ou nós teremos um momento crítico, porque os canais de comunicação de alguma forma serão fechadas, ou o Brasil vai se tornar, na verdade, um exemplo de mobilização, de arrecadação. O jovem e qualquer outro que não tenha uma profissão remunerada, não tenha lá na sua declaração os rendimentos brutos registrados, tem a possibilidade de doar até aquele limite da isenção do imposto de renda, tem sempre a possibilidade também de fazer alguma doação estimável, enfim, alguma colaboração em termos de serviço, alguma participação nesse sentido. Mas as regras estão realmente muito rigorosas, nós vivemos um momento de moralização assim, excessiva da política, todo mundo muito desmotivado com a política, todo mundo muito desmotivado com os políticos, e esse estado de incerteza acaba por não ajudar a superar isso. Né? Há espaço para Caixa 2 nessas eleições? Essa é a maior preocupação daqueles que ponderam, daqueles que refletem sobre essa maneira como se proibiu a doação das empresas e se proibiu a doação das pessoas jurídicas. Porque, claro, se houver necessidade de arrecadação de recursos, pode ser que um ou outro, sopesando a possibilidade da sua eleição, acabe por incorrer aí em alguma irregularidade, acabe por aceitar esse tipo de dinheiro ou recursos sem o devido registro. Cara, isso é condenável, quem fizer isso certamente responderá, a legislação prevê aí as suas sanções, pode responder com o seu próprio mandato, inclusive, mas o que, enfim, muitos que analisam isso, nós temos, por exemplo, uma Academia Brasileira de Direito Político Eleitoral, são os eleitoralistas ali reunidos, o que nós temos, e muitos entre esses eleitoralistas com a especialização justamente nessa questão da arrecadação, o que nós temos preocupado é justamente com isso, aquilo que já vinha regulamentado há muito tempo, disciplinado, com a Justiça Eleitoral podendo fiscalizar, tudo contabilizado, exigências rigorosas, de repente agora não se tendo mais a necessidade desses registros, já que as empresas não podem mais doar, que isso de alguma forma, como acontecia, como foi apurado, como dizia, ainda em 1992 na CPI do Collor, de que isso eventualmente possa vir a acontecer novamente. E a possibilidade de laranjas estar intermediando doação de pessoas jurídicas, de empresas, laranjas, pessoas físicas, estar intermediando essas doações? Tudo isso é o que se cogita, é o que se comenta, é o Caixa 2, é a possibilidade desses laranjas, porque muita gente acha que o candidato, a candidata, vendo a perspectiva da sua eleição, não deixará de angariar recursos justamente para ampliar a divulgação da sua campanha. É claro que nós esperamos que nada disso aconteça, nós queremos que as eleições transcorram no clima da mais absoluta normalidade, da igualdade de oportunidades, que não tenhamos a captação ilícita do voto, que não tenhamos o abuso do poder político, o abuso do poder econômico. As regras existem, a Justiça Eleitoral tem punido. Então, o que a gente espera nesse novo cenário é que a população, a sociedade se mobilize, os partidos, os candidatos, as candidatas consigam, com a sua propaganda, apesar de todas as restrições, porque as restrições da propaganda também são muitas, o período de propaganda foi reduzido para 45 dias, muito, né? A própria propaganda no não rádio pode ter outdoor, e na televisão, não pode ter outdoor, já não pode mais faixa, já não pode mais cartaz, já não pode mais pintar muro. Eu, particularmente, tenho também muita dificuldade em aceitar essas restrições. Eu penso que as eleições devem ser vistas como uma festa cívica. Nós não podemos esquecer jamais que há pouco tempo vivíamos aí um regime de exceção, vivíamos uma ditadura. Então, as eleições eram, na verdade, para ser um momento de celebração, um momento de congraçamento, um momento de felicidade por vivermos uma sociedade plural e podermos, nessa sociedade,
com abertura, com democracia, discutirmos os diferentes pontos de vista, discutirmos as diferentes perspectivas. Essa redução da veiculação de campanha no rádio e televisão para 45 dias não acaba favorecendo aqueles que já estão no poder e tentam uma reeleição ou quem já tem uma visibilidade pública? Pois é, essa é uma outra reflexão que nós eleitoralistas temos feito. Não é nem que se reduziu a 45 dias o prazo no rádio e na televisão. O rádio e televisão se reduziu a 35 dias. 45 dias é o prazo toda, da campanha toda. Que antes eram 90, né? Pois é, aquilo que tínhamos antes, as convenções em junho, o registro da candidatura logo em 5 de julho e a partir daí a campanha. Agora não, agora as convenções só no mês de julho, o registro só até o dia 15 de agosto, ou seja, só começa mesmo a campanha a partir do dia 16 de agosto. Por isso esse prazo tão reduzido e, claro, por isso a nossa preocupação de que aqueles que já estão no poder, e por isso têm mais visibilidade, aqueles que estão na imprensa, na mídia, aqueles que, enfim, têm essas profissões de maior visibilidade em determinados segmentos da sociedade, possam, com isso, num prazo de campanha tão reduzido, se aproveitar disso, já que outros, novas pessoas, novos candidatos, novas candidatas e partidos que queiram apresentar as suas propostas não tenham tempo significativo para tanto. O senhor está falando em novos candidatos, também em novos partidos, e essa é uma eleição que trará aí pelo menos quase uma dezena de novos partidos que não disputaram as eleições passadas. Esses partidos chegam em igualdade de condição com os partidos pré-existentes? Também não chegam. Nós temos regras, a reforma eleitoral também modificou a distribuição do tempo de rádio e televisão dessa propaganda eleitoral. Há, inclusive, a ação já direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal discutindo isso. A reforma também, hoje, para a participação nos debates, reclama que o partido tenha pelo menos 9 deputados federais, ou seja... Quando antes era um só, né? Quando antes era apenas um único deputado. Tá. Já havia muita discussão na época de se exigir um deputado, porque, claro, muitos partidos não podiam participar dos debates. Agora, com 9, então, por isso, a DIN no Supremo discutindo justamente essa questão, que no nosso entendimento acaba por evidenciar mesmo uma quebra aí na igualdade de oportunidades. Era muito importante que todos, que se respeitasse, na verdade, o princípio da isonomia, nem é o da igualdade propriamente dito. Claro que não dá para tratar todos os partidos, esses mais históricos, com maior expressão, com maior representatividade, da mesma maneira que os novos partidos. Mas isso não significa dizer que essas novas legendas, aquelas que não tenham maior representatividade na Câmara dos Deputados, também não tenham assegurado um tempo maior no rádio e na televisão, também não possam participar dos debates, ou pelo menos ter assegurado um determinado momento pela emissora de rádio ou de televisão para que possa apresentar também o seu programa, as suas propostas. Nós temos que lembrar que o direito à propaganda não é só do partido, do candidato. O direito à propaganda é principalmente do eleitor, da eleitora. É ele e ela que precisa ser bem informado para poder tomar o seu voto com consciência. E ele precisa de uma pluralidade informativa. E com toda certeza. Quanto mais se vedam esses canais de comunicação, por que se vedar o outdoor? Antigamente tínhamos um sistema que me parecia absolutamente correto, de sorteio, de distribuição. Todo mundo, claro, tinha que mostrar de onde vinham os recursos para pagar a propaganda nesses outdoors. E hoje o que a gente vê é a vedação desse outdoor, é a diminuição de absolutamente tudo que o candidato pode usar. Por exemplo, hoje só pode usar o cartaz de papel e tem que ser numa metragem ali de meio metro apenas, um adesivo reduzidíssimo também que pode pôr no seu carro, não pode mais, como eu dizia, usar um bonecão, não pode mais pintar o muro, enfim. Depois, pelo menos a meu sentir, um certo paradoxo, uma certa contradição. Porque se o que se quer é o barateamento das campanhas, por isso que dizem que criam essas restrições todas, por que então vedar esses meios de campanha que me parecem absolutamente alternativos e até mais acessíveis? Alguém poder distribuir ali uma faixa, pintar o muro com o seu sítio na internet, por exemplo, para que o eleitor possa depois acessar e ver ali o seu vídeo, porque o candidato que não tem um tempo na televisão e no rádio pode se aproveitar hoje das redes sociais, se aproveitar da sua página na internet. Então, assim, me parece que quanto mais a gente veda, restringe, fecha esses canais de comunicação, mais a gente, de alguma forma, de uma certa forma, compromete o princípio democrático. De uma certa forma, se as novas regras dificultam esse canal de comunicação com o eleitorado, de outra parece que facilitou um pouco a vida dos candidatos. Não? O candidato não precisa ter mais um ano de filiação ao partido, nem mesmo um ano de domicílio eleitoral
seja, residir naquela cidade onde ele quer ser candidato. Mudou, na verdade, só a regra da filiação partidária, né? Passou a ser de 6 meses, o que também é uma coisa que merece um pouco mais de reflexão, um pouco mais de debate. Todo mundo reclama desse número de partido que temos por aí. Eu acho que essa reclamação tem também que ser ponderada, porque é da Constituição essa perspectiva da pluralidade partidária, do multipartidarismo, e não é fácil criar um partido, todos têm aí que recolher as suas assinaturas, mas acaba gerando ali uma certa dificuldade para quem efetivamente está se lançando, apresentando as suas primeiras propostas, está se lançando pela primeira vez nas eleições, de levar adiante essa sua campanha. E o que acaba acontecendo é que, se quer menos partidos, se quer o candidato, a candidata mais vinculado ou vinculada ao seu partido, o prazo de 6 meses não permite isso, né? Não dá essa vida na agremiação partidária, não dá essa possibilidade de maior participação do partido, raízes. de criar essas raízes que todos nós esperamos, para que a urna, a meu sentir, que tem que definir o número de partidos. Conforme a sua representatividade. Cada 4 anos temos aí as eleições para o Senado, para a Câmara, os partidos se apresentam e conforme a sua votação, conforme a sua representatividade, é que terão mais recursos ou menos recursos no que diz respeito ao fundo partidário, terão mais ou menos tempo de televisão. Então, essa forma de reduzir o prazo de filiação partidária não necessariamente cria essas raízes, e mais, nós temos que ver também, porque a legislação reduziu para 6 meses, mas muitos partidos ainda continuam nos seus estatutos a prever o prazo de 1 ano, né, porque não houve tempo suficiente para as convenções partidárias. E o que prevalece? A autonomia partidária ou a lei? Não, e aí vai valer, no meu entendimento, pelo menos acho que vai valer o que está previsto no estatuto, muito embora a Justiça Eleitoral, vez ou outra, entenda que alguém de uma agremiação distinta não possa questionar esse tipo de regra interna ali do próprio partido. Mas, a meu sentido, vai valer o estatuto do partido se, porventura, prever um prazo maior do que esse prazo de 6 meses, até porque era assim que já vinha mesmo previsto na legislação, né? O prazo de 1 ano ou maior, se assim previsto no estatuto partidário. O senhor falou desse leque de partidos, hoje já são mais de 30 no país, com essas regras apertadas sob o ponto de vista financeiro e que, como o senhor colocou, privilegiam quem já tem uma visibilidade pública, o senhor acha que das eleições de outubro sairá um leque menor, assim, partido que efetivamente venham conseguir eleger seus candidatos? Essa é uma questão política, é o que a gente vê a cada pleito. Algumas legendas crescem ali, o número de eleitos, o número de eleitas ganha realmente mais corpo, mais densidade, mas outras também acabam por não ter essa adesão do eleitorado, e é natural que assim seja, é natural que assim realmente aconteça. As regras hoje também, houve alterações também na regra de criação de partidos, e nós tivemos um número muito significativo de partidos por conta da questão da fidelidade partidária, né? Quando a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o TSE entenderam ali em determinado momento que a mudança de partido podia resultar na perda do mandato, mesmo não havendo essa disposição expressa na Constituição, quer dizer, o Supremo é que acabou por interpretar que os princípios constitucionais levavam a esse entendimento. O que a gente viu foi realmente muitos partidos nascerem, porque uma das cláusulas que depois, ao regulamentar essa matéria, o TSE criou, foi justamente a ausência de justa causa por ocasião da criação, difusão de novos partidos. Foi um jeitinho brasileiro eleitoral? Por isso que muita gente analisa justamente com essa perspectiva, né, que acabou a Justiça, o Supremo, o TSE, ao tentar disciplinar essa questão da fidelidade partidária, no que criou essa possibilidade de justa causa, acabou, de uma certa forma, por incentivar que alguns parlamentares, alguns políticos realmente buscassem criar novos partidos para atender ali os seus anseios, atender as suas expectativas. Eu não sei, eu também não quero que fique essas minhas ponderações e reflexões a parecer um quadro muito negativo, como se estivesse eu muito pessimista em relação a tudo isso. Muito pelo contrário. Eu acho que o que nós precisamos é de programas como esse, oportunidades como essa, Chico, que o seu programa oferece, para debatermos, para refletirmos, porque as questões vêm sendo postas de uma certa forma, com uma celeridade, com uma rapidez própria da imprensa, às vezes, né, que não tem permitido uma maior reflexão,
um maior debate, não tem permitido que as pessoas, o eleitor, a eleitora, saiba que existem outras alternativas, outras possibilidades, além daquelas, por exemplo, que a própria reforma eleitoral contemplou, e é esse debate, essa informação que me parece muito importante. Se a sociedade está, de uma certa forma, desmotivada com a política e com os políticos, me parece é justamente por essa falta de participação. O senhor falou da questão da fidelidade partidária, mas essa nova legislação, ela cria uma janela de 30 dias. Como especialista do mundo político partidário, eleitoral, o senhor acha que vai ter uma reviravolta aí de candidato saindo de um partido a outro? Com certeza, muitos se aproveitarão dessa janela. Agora, muitos já questionam a própria constitucionalidade dessa emenda constitucional, porque a emenda constitucional vem num momento já inferior a um ano antes das eleições, e nós temos o artigo 16 da Constituição que diz textualmente que qualquer alteração, né, a lei até entra em vigor, mas só produz os seus efeitos para a próxima eleição. Para a próxima eleição. Então, é o que acaba acontecendo com essa emenda constitucional. Claro, muita gente está a dizer, olha, isso não tem nada a ver com a eleição, isso é uma janela, diz com a vida dos partidos, diz com os parlamentares, não tem absolutamente nada a ver com a eleição, por isso não há que se cogitar de inconstitucionalidade. Mas há um outro segmento bastante expressivo também, que entende que justamente por conta dessas previsões nos estatutos dos partidos, que nem todos modificaram seus estatutos, que isso aí pode significar, sim, uma alteração no quadro político eleitoral. Então, é aguardar os próximos dias para ver se também essa emenda constitucional não será questionada no próprio Supremo Tribunal Federal. E essa anualidade que não vai permitir, essa exigência de anualidade que não vai permitir ter o voto impresso nessa eleição municipal agora, não é isso? Pois é, e o Supremo também já tinha discutido a própria constitucionalidade desse voto impresso, né? Eu acho que esse voto impresso volta à discussão no momento oportuno, não vale agora para essas eleições, já o Supremo havia se pronunciado sobre essa questão, mas, de qualquer forma, é uma questão importante também de se debater, de se discutir, porque o que se busca, na verdade, independentemente do voto impresso, é assegurar mesmo a lisura, a idoneidade, a gente ter certeza que o sistema do TSE é mesmo transparente, e é muito transparente, que tem uma série de regras, uma série de requisitos de segurança, abre mesmo oportunidade para que os partidos, o Ministério Público, a própria OAB, o próprio eleitor, a eleitora participe de toda essa preparação para as eleições. E é importante que a gente continue, então, a discutir essa questão para termos certeza de que essas regras de segurança serão mesmo as mais rigorosas, a participação será a mais ampla possível, justamente para que ninguém jamais desconfie da fidedignidade, da idoneidade do nosso sistema de operação eletrônica do voto, modelo, exemplo hoje, na verdade, para todo mundo. Para finalizar, doutor Joelson, podemos esperar um mundo político melhor depois das eleições de outubro? Eu sou muito otimista. Tem gente que vê esse nosso quadro de corrupção, de denúncias, de gente presa, de políticos denunciados, como um quadro decepcionante. É claro que tudo isso tem que ser condenado, eu espero que essas denúncias sejam apuradas, todos sejam investigados, mas nós estamos, no meu entendimento, com uma oportunidade enorme de consolidarmos o nosso Estado democrático de direito, as nossas instituições republicanas. Nós passamos todos esses nossos séculos de vivência como brasileiros, esperando que não reinasse no país a impunidade, esperando que aqueles acusados de crimes fossem denunciados e respondessem pelos seus próprios crimes. Então, me parece que é isso que está acontecendo agora, é uma oportunidade única que nós temos de afirmar as nossas instituições, consolidar a nossa democracia, apesar desse cenário que não é dos melhores que aí se encontra. E eu acho que as eleições é sempre um momento muito importante para essa discussão, para esse debate, para essa reflexão. Então, eu saio e continuo muito otimista de que, com a ampliação natural do debate que as eleições proporcionam, a gente possa construir um país melhor, um projeto melhor, que é o que todo mundo, na verdade, espera. Bem, esse foi o advogado Joelson Dias, ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, que veio debater com a gente as novas regras eleitorais que entram em vigor nas eleições municipais de outubro. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós, 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou então entre na nossa página web, www.senado.leg.br/TV. Até um próximo encontro.